Fala galera, beleza? Hoje 15/3, fazer o fechamento de mercado aqui. Mini índice futuro. Tivemos uma perna de baixa hoje. Aqui para começar pelo 15 minutos. Tem uma linha aqui que eu coloquei ontem, referente àquele topo. Temos um fibo de baixa, que é esse aqui, ó. Fechou levemente acima, aqui a região de entre 23 e 38. E hoje tivemos uma queda, beleza? Bom, a gente sabe desse fibo. Tem a linha de resistência aqui. Posso tirar ele. Tínhamos também um fibo de alta hoje que foi anulado, que seria esse aqui. Até no primeiro, ontem até deu uma respeitada um pouco aqui, mas hoje ele acabou perdendo. A gente atualizou para cá, mas acabou perdendo, beleza? Vamos para os 5 minutos, que é o que interessa para nós. Onde está aqui? Aqui. Não tivemos praticamente nada de gap. O mercado no início do dia estava trabalhando nesse triângulo ascendente aqui. Poderia botar um triângulo, poderia também botar como uma zona de suporte aqui, ó. Quando fez esses dois topos aqui, poderia colocar uma zona de suporte. Tivemos uma venda na máxima do dia, porém não senti confortável em vender. E depois o stop ficou grande. Na verdade o stop não ficou tão grande, ficou quase 300 pontos aqui. Movimentação aqui, ó, tivemos esse wedge aqui, ó. Muita gente compra o terceiro toque. Se tu traçar preço, teve o wedge no tick. Se tu traçar ponto a ponto, a partir do toque da linha, não chegou a tocar. Por isso que é interessante avaliar o contexto. Tem muita gente que compra o toque, que é exatamente isso aqui, ó. Botei no preço aqui. No preço aqui, tocou aqui, o pessoal entra batendo no mercado aqui e stop eles botam aqui embaixo. Geralmente a conta é meia negativa, mas a taxa de acerto é muito boa. Bom, falando nisso, vamos dar seguimento aqui. A gente chegou nessa linha de suporte, tivemos esse candle aqui que não me deu uma convicção de venda, mas quando fechou o candle seguinte, que foi esse aqui, ó, a perda da mínima foi a venda, stop aqui em cima. E aí para alvo, tu poderia traçar este fibo aqui, ou atualizando lá para cima ainda aqui, ó, que fica mais interessante, ó. Que daí não chegou a tocar nos 38, mas é uma retração praticamente perfeita nos 38 aqui, ó. Faltou, para não ser injusto, faltou 15 pontos para não tocar nos 38. E o mercado simplesmente derreteu. Para alvos, olha, primeiro alvo, que pode ser mais relevante para quem é mais ansioso, seria o primeiro fundo. Seria 170 pontos, uma conta negativa. Outro alvo nessa região aqui e aqui, ou aqui nessa região de fundo aqui, que seria uma zona interessante de suporte, beleza? Mas para quem é mais agressivo e quer um trade mais longo, traça o fibo e vai executar o primeiro alvo nessa zona de fundo aqui, que é o 100% do fibo, 500 pontos. O segundo alvo tu vai levar até 141 de fibo, que são 1000 pontos de queda, e o terceiro alvo tu levaria até 161 de fibo, que foi o fechamento, que daí eu não aconselharia. Tu sairia no candle 5 minutos antes de fechar o pregão, 1.300 pontos, beleza? Isso é para quem opera fibo e acredita no movimento, beleza? Mas quem movimentos assim eu recomendo 2 vezes o risco, já está excelente, beleza? E aí nessa queda a gente não teve mais muitas oportunidades nos 5 minutos. Até tivemos esse martelinho aqui, essa barra de força aqui, mas aqui, quando é uma barra de força assim, após um forte movimento, pode ser uma barra de exaustão. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, beleza? No 2 minutos até tivemos algumas vendas mais interessantes, ó. Tocava na 9 e caía, tocava na 9 e caía, ó. Tivemos essa venda aqui, a venda que eu comentei aqui do 5, que foi aqui embaixo. No 2 teve uma venda com um stop mais curto. No 2 teve um stopzinho de 94 pontos. O mercado caiu 500 pontos. Aqui tivemos várias, ó. Martelinho pequenininho. Martelinho não, estrela cadente aqui, ó, bem pequenininha. Mas sempre seguindo, ó. Vemos que a média de 20, ela respeitou bastante, ó. Até fechava acima, mas já empurrava para baixo. E aí no final do dia a gente começou aquele
microcanal que eu tinha traçado lá. Tivemos até uma tentativa de retomada de alta, mas não rolou, e no final do dia ele fechou praticamente na mínima, aqui ó, 22 pontos acima da mínima. Se a gente for pro gráfico diário, a barra do diário foi horrível. E aí no diário a gente tem um grande problema aqui, ó, que se a gente considerar este movimento como um ombro, cabeça, ombro, aqui a gente fez o pullback para cair. Não tô querendo assustar, mas a questão se ele ativar esse movimento para baixo, a gente vai ter que pegar todo este movimento e botar ele para baixo 100%. Eu até vou botar no Infut. Eu vou excluir os estudos aqui para comentar sobre o Infut aqui. Se a gente está perdendo a média de 200 do Infut, se a gente não tiver uma retomada de alta na semana que vem, a gente pode replicar esse movimento aqui para baixo, ó. Então eu falei sobre o ombro, cabeça, ombro, é feio, mas dá para considerar sim. E aqui vamos dizer que rompeu, abriu rompendo, abriu lá embaixo e voltou, fez o pullback aqui, e aí o segmento na queda. Se a gente for projetar para baixo, a gente tem que pegar todo esse movimento aqui, ó, e largar lá embaixo. Eu vou botar em preço aqui em vez de botar na ponta do pavio. 200% em 119 mil. Se eu colocar na pontinha do pavio, o alvo é um pouco mais para baixo. Não sou o dono da verdade, só estou comentando sobre a figura gráfica e sobre como a gente vê o contexto dela. Então 119,100 seria o alvo final do ombro, cabeça, ombro. Só que aqui a gente tem vários pontos de defesa, ó. Repare que aqui tem um ponto de defesa que foi um pouquinho acima onde segurou, ó. Deixa eu atualizar para cá, tocou. Aí a gente tem mais um ponto de defesa nessa região aqui, ó. Essa região de topo aqui, que é 161, ó. Dá para atualizar para cá. Essa zona de fundo aqui também, ó. Duas zonas de fundo. Então tem vários pontos que pode segurar o preço, né? Mas o ideal é que a gente sempre espera que o mercado suba, né? O mercado deu uma pancada para cima. Agora falando nos 60 minutos, nós tínhamos um ombro, cabeça, ombro no micro aqui, ó. Tínhamos esse ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Só que ele não fez pullback, ele foi praticamente direto, ó. Beleza? E aí a gente traçaria esse fibo aqui. 200% se eu colocar aqui. Se eu colocar preço, ele chegou no alvo já de 200%. Se eu colocar no pavio, vou botar nesse aqui, ó. 200% chegou hoje, foi onde fechou o mercado. E é uma região de fundo, né? Se a gente colocar no pavio, o alvo final é um pouquinho mais para baixo, ó. Se a gente quer botar nesse pavio aqui, ó, aí o alvo de 200% é aqui em 126.800. Mas, como falei, é apenas análise. A gente faz os estudos e age de acordo. Como a gente opera 5 minutos, 2 minutos, isso não interfere muita coisa. A gente só tem uma direção melhor sobre o mercado, beleza? Eu acho que no dia de hoje é isso. Sobre Fibo, eu tracei aquele tipo de Fibo, mas tem muita gente que traça um Fibo um pouco diferente, que pode ser vamos dizer, eu vou traçar esse Fibo aqui, que deu o alvo lá embaixo, e eu vou traçar o Fibo de extensão também, que é o de 3 pontas, é um pouquinho mais abaixo. Vou tirar esse e botar pra cá. Não temos confluência ali. Se eu botar aqui, tá faltando no nível de 141. 141.4. É aqui. Não temos confluência de Fibo. Mas é uma região interessante, uma região de fundo. Aqui, ó, em 161. Depois lá embaixo temos uma confluência um pouco, dá para se dizer uma confluência nesta região aqui, ó, que é uma região de 680, 680 para 600, 800 para 680, 120 pontos aqui, ó, beleza? Bom, estamos na tela aí, o principal que eu queria falar era sobre o operacional de hoje. Um bom fim de semana para todos aí, bons estudos e valeu!